compartilhar com você uma palavra que Deus colocou em meu coração, que fala acerca de aflições, tá? Uma palavra que fala acerca de aflições, porque a própria Bíblia diz, né, que nós vivemos num mundo de aflições. E principalmente agora, nesses dias, a realidade da qual nós nos encontramos é são de muitas aflições, né? Por conta dessa segunda onda aí da Covid, né? Ainda mais essa ameaça, né? Dessa mutação do Covid, né? Essa nova mutação aí do vírus aí, que está trazendo uma grande preocupação para nós, né? E nós ansiamos aí pela vacina, para ver se a gente consegue definitivamente nos livrar dessa pandemia, nos livrar desse vírus, né? E sabemos que por conta desse vírus, nós estamos sendo afligidos de muitas maneiras. As pessoas que eh, têm perdido seu emprego, estão impedidas de trabalhar, estão impedidas de fazer os seus negócios, né? Aqueles que eh, foram alcançados pelo vírus, foram infectados pelos vírus e estão aí enfrentando uma situação agora de recuperação, correndo risco de vida e tudo mais. São muitas aflições, né? E em decorrência disso, tem várias questões familiares por conta do isolamento, a questão psicológica, o emocional e muitas outras questões também que não param de vir até nós no dia a dia, as aflições diárias que nós enfrentamos, familiares e tudo mais. Portanto, é sobre esse tema que eu quero trabalhar hoje, eu quero falar um pouco acerca de aflições. E o título da mensagem de hoje é Se Livrando das Aflições. Tá? Quem de nós não tem, né? Quem de nós não tenha aflições? Ou, ao menos, aflição? Todos nós temos aflições, mas a proposta para hoje não é trocar aqui figurinha, aqui falando aqui, eu tenho tal aflição, fulano de tal sofre de tal. Não. A proposta para hoje é nós aprendermos na palavra do Senhor, ao ouvir, ao meditar nessa palavra do Senhor de hoje, nós sabermos como nos livrar das aflições. Tá? A proposta é como se livrar das aflições. Como é que nós podemos ter essa alegria de poder se livrar das aflições? Então, vamos estar atentos à palavra do Senhor, aquilo que Ele irá falar aos nossos corações essa noite. E eu quero convidar você, nesse momento, tá, para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Eu vou estar lendo aqui na nova versão internacional, tá bom? Então você acompanha aí na sua versão. E eu quero compartilhar com você essa leitura do versículo 1 até o 6, do capítulo 6 do livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, tá? E nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, tá? Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero dizer que você deixe o seu comentário nesta transmissão, para que nós possamos orar no final pela sua vida, talvez não aqui durante a transmissão, mas no final, depois eu vou rever a transmissão, eu vou ver as pessoas que participaram, que curtiram a transmissão, que participaram, deixaram um comentário, um pedido de oração, tá? E nós vamos estar orando pela sua vida, tá? Por aquilo que de repente você colocou como pedido de oração, tá certo? E vamos então fazer a leitura bíblica de Êxodo 6, do versículo 1 até o 6. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa, ele
os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra aonde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei da minha aliança. E por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Glória a Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, Pai, mais uma vez, te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra. Nós possamos ter, Pai, o entendimento, que nós possamos acolher a tua palavra no nosso coração, para que nós possamos fazer uso dela na nossa vida. Que ela venha, Pai, transformar o nosso viver, para que nós possamos ser libertos, Senhor, de todas as nossas aflições. Fala, Pai, aos nossos corações, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos transforma para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amados, o povo de Deus estava, nesse momento da leitura que nós fizemos aqui, estava vivendo há 430 anos no Egito, conforme diz Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Nós sabemos que o povo de Deus foi para ali, para o Egito, por situações que Deus assim permitiu. Primeiramente, José do Egito foi vendido para ali como escravo, foi vendido para o Egito como escravo, e ali sofreu várias aflições, e Deus o exaltou no final, já depois de muito tempo, o exaltou, o colocando como governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa ali do Egito. E ali Deus iria usar a José do Egito para que assim estivesse administrando os 7 anos de fartura que viria conforme o sonho que Faraó teve, que não conseguiu decifrar, que os seus adivinhadores não conseguiram decifrar, e e José do Egito foi aquele homem que trouxe a revelação, daquele sonho do qual Faraó teve, e foi escolhido também para ser governador, para ser o homem que iria administrar esses 7 anos de fartura que viria ali para o Egito, para aquela região, para todo mundo, e logo depois 7 anos de fome. Por causa da fome, a família de José do Egito, o seu pai Jacó e seus irmãos, foram também conduzidos para ali, para o Egito, e a partir dali começaram a família a crescer, e por conta disso, eles se transformaram numa grande nação. E diz o texto, seguindo essa história, diz que por muito se multiplicar o povo de Deus, eles passaram a ser oprimidos com muitos trabalhos, conforme diz Êxodo, no capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Eu quero ler aqui com você para que você possa entender um pouco dessa história da qual eu estou partilhando aqui. Diz assim, a partir do versículo 6, Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e
e se fortaleceram muito, tanto que encheram aquele país, o Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é grande e numeroso, e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem mais numerosos e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então, eles estavam sofrendo por conta desta situação. Cresceram e ali se tornaram uma ameaça para os egípcios aos olhos de Faraó, o novo rei, do qual não conheceu a história de José. Então, Deus levanta Moisés, tá, para libertar o seu povo, uma vez que Deus tinha ouvido o clamor do seu povo, porque ali estava sofrendo as aflições por conta daquela situação. Conforme diz Êxodo capítulo 3, do versículo 7 até o 10, eu quero também compartilhar essa leitura para que nós possamos estar entendidos do que Deus vai falar aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Quero abrir um parênteses aqui. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do nosso sofrimento, amados. Tá? Deus não está alheio a nada do que acontece na nossa vida. Continuando, versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, depois de ter levantado Moisés para ser aquele que Deus iria usar para tirar o seu povo do Egito, né? Deus manda Moisés para lá com o seu porta-voz, o seu irmão Arão, né? Para que eles estejam à frente dessa missão de tirar o povo de Deus do Egito, porque estavam sendo oprimidos, estavam sofrendo com muitas aflições por conta da opressão dos feitores dali do Egito. E quero destacar aqui o versículo 6, que fala muito o meu coração, conforme o capítulo 6 que nós lemos inicialmente. Eu quero destacar esse versículo número 6 aqui, que é o que nos dá o entendimento para aquilo que Deus vai falar conosco essa noite. O versículo 6, quero ler mais uma vez, diz assim: Por isso, diga aos israelitas, né? Deus falando para Moisés: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Esse foi o recado que Deus mandou para o seu povo através de Moisés. Entenda que nesse recado que Deus manda esse recado com 4 determinações, dizendo quem era o Senhor. Tá? Ele diz primeiramente: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu que tenho o controle, eu que estou no governo
de todas as coisas, eu estou no controle de todas as coisas. Segundo, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Ou seja, o trabalho era fato, eles estavam sofrendo ali, mas não tinham como sair, se livrar daquela situação. Então, o que Deus está dizendo aqui? Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Terceiro, eu os libertarei da escravidão. Ou seja, não era só livrar o povo do trabalho. Deus queria livrar também da escravidão, tirar eles de lá para uma outra situação. Era Deus que iria fazer isso, porque o povo por si só, eles não tinham condições de se livrar da escravidão. E o quarto, né, eu os resgatarei com braço forte e poderosos atos de juízos. Glória a Deus. Amados, ouvindo esse recado de Deus para o seu povo através de Moisés, através dessas quatro destaques de quem era Deus, através da sua ação, eu entendo o seguinte, é que eu formulei uma frase que eu quero usar como tema dessa mensagem, diz assim: é o Senhor quem nos livra de todas as nossas aflições. Amados, não tem outro, não tem outra condição, não tem outra forma, não tem outro jeito. É o Senhor quem nos livra de todas as nossas aflições. Glória a Deus. Então, eu quero pensar aqui com você, eu quero meditar aqui com você, como é que o Senhor nos livra das aflições, tá? Primeiramente, quando nós ouvimos e obedecemos a sua palavra. É dessa maneira, primeiramente, tá, que o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Quando nós ouvimos e obedecemos a sua palavra. Simples assim, tá? E quando nós falamos que é o Senhor quem nos livra de todas as nossas aflições, eu queria que você entendesse, tá, que essa ação de livramento de Deus, ela acontece de duas formas, de maneira preventiva e de maneira curativa. Ou seja, muitos de nós já temos ouvido falar, né, que quando nós não vamos até o Senhor por amor, nós vamos pela dor, né? E aqui, tá? Aqui, dessa maneira preventiva ou então curativa, entenda que é por amor ou então pela dor. Preventiva ou pelo amor, quando nós somos instruídos para assim evitarmos que algo possa resultar em sofrimento e aflição na nossa vida. De maneira curativa ou pela dor, quando nós procuramos curar, corrigir, sanar, ajustar, reparar, resolver algo que está causando um sofrimento, uma aflição, por conta das instruções que não foram ouvidas, tá certo? Então, eu quero chamar a atenção aqui que quando nós ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor, assim nós evitamos sofrimentos e aflições para nossas vidas. Nós estamos ali acatando ou seguindo as orientações de um ato de amor de Deus por nós. Então, o segredo é buscar ouvir e obedecer a palavra do Senhor, para que possamos saber como evitar, tá, o mal, as consequências indesejadas na nossa vida. Tá certo? Eu queria que você entendesse isso. Por exemplo, se você vai numa estrada e a estrada só permite que você dirija a 40, porque lá na frente tem uma curva perigosa, por exemplo. Mas a estrada não tem placa de sinalização. Portanto, você não sabe que você tem que estar a 40, não a 80, não a 100 ou mais que isso. Tá?
a estrada não tem placa de sinalização. Então você está correndo o risco porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente, o que te espera lá na frente. Essa é uma situação. E também tem outra situação. Quando ali, naquela estrada lá, tem as placas de sinalização, você vê as placas de sinalização, mas você não obedece. E você passa a 100, você passa a 110, você está ciente que você está correndo risco, então você não ouviu a palavra, você não seguiu as instruções, você corre o risco. É isso que nós temos que entender. Nós temos que ouvir, temos que trazer para o nosso coração, mas não somente isso, nós temos que obedecer à palavra do Senhor para assim evitar problemas, evitar o mal, evitar aflições para as nossas vidas. Então, no entendimento de uma forma preventiva, ou então pelo amor, eu queria aqui meditar em 2 pontos aqui com você, como é que nós podemos ouvir e obedecer a palavra. Tá? Primeiramente, quando nós buscamos cumprir fielmente os ensinos da palavra de Deus. O Senhor, na sua palavra, Ele nos orienta sempre daquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Tá? Então, quando nós buscamos cumprir fielmente os ensinos da palavra do Senhor, assim nós vamos estar evitando sofrimento, né? Nos livrando, por amor, das aflições do mal. Por exemplo, nesse momento aqui do Êxodo, quando o Senhor tira o seu povo do Egito e começa a caminhar pelo deserto, em certo momento o Senhor vai lá e dá as suas instruções, aquilo que o povo deveria se orientar na sua palavra, que seria as leis, né? E Deus passa para Moisés os 10 mandamentos, conforme Êxodo, capítulo 20. Deus passa para Moisés os 10 mandamentos, né? E nós sabemos bem quais são os mandamentos, eu acho, né? E diz assim, o primeiro, não terás outros deuses além de mim. O segundo, não farás para ti nenhum ídolo. O terceiro, não tomarás em vão meu nome. O quarto, lembra-te do dia do Senhor, o sábado, né? E santifica. Para nós hoje, lembra do domingo, né? Santifica ao Senhor, consagra esse dia ao Senhor. O quinto, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não darás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem os seus servos e servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a sua mulher. Não cobice nada do seu próximo. Amados, os 10 mandamentos, talvez você diga assim, isso é tranquilo, né? Mas eu queria que você entendesse que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles contêm as leis que o Senhor deu para Moisés e Moisés passasse para o seu povo. E não são somente os 10 mandamentos, tá? Mas 613 leis que Deus passou para o seu povo. E essas 613 leis estão divididas em 2 tipos de mandamentos, os positivos e negativos. Os mandamentos positivos, eles somam 248 leis, ou mandamentos, se você quiser entender assim, tá? Para nos orientar, para que nós possamos realizar as ações de maneira correta na nossa vida. E engraçado que as 248 leis, elas correspondem a 248 ossos que nós temos no nosso corpo humano, ou então órgãos vitais importantes no nosso corpo humano, né? É como se cada um deles estivesse dizendo assim, vamos fazer assim, desse jeito? Vamos seguir essa orientação? Tá? Então, 248 leis positivas. E também nós temos os mandamentos negativos, ou as leis negativas, que são 365 leis.
ou 365 mandamentos, que nos alertam, né? Não faça isso, não cometa tal ato, né? São leis que trazem para nós alertas de vidas. E também, para que nós não venhamos a esquecer, né? São 365 leis que correspondem à quantidade de dias do ano, de um ano. Ou seja, todo dia é que a gente levantar e dizer assim, vamos fazer a coisa correta, não vamos fazer nada de errado. Então Deus fala para nós desse jeito. Acontece, amados, que quem aqui pode bater no peito e dizer assim, eu conheço a palavra do Senhor? Quem aqui pode bater no peito e dizer assim, eu conheço a palavra do Senhor? Quem aqui pode bater no peito e dizer assim, eu já li a Bíblia de capa a capa? Quem aqui pode bater no peito e dizer assim, não, eu já li e tenho guardado no coração a palavra de Deus? Quem aqui pode fazer isso? Né? Quem aqui pode falar isso? Quem aqui pode citar os 10 mandamentos? Quem aqui pode citar os 10 mandamentos ordenados um a um, conforme diz a Bíblia? Um após o outro, na sequencial, conforme diz a Bíblia. Quem aqui pode fazer isso? Ah, pastor, assim isso já quer demais, né? Isso já quer demais. Pois é, para isso que nós devemos atentar. Tá? É para isso que nós devemos atentar. Porque na vinda do Senhor Jesus, ele transforma a lei em 2 mandamentos somente. Né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, entendimento e tudo mais, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Acontece, amados, que mesmo tendo o entendimento dessas 2 leis, os principais mandamentos, que resume toda a lei que o Senhor Jesus Cristo nos dá, tá? Às vezes nós esquecemos desses mandamentos ou nós não colocamos em prática na nossa vida. Nós até sabemos, mas não colocamos em prática na nossa vida. Essa é a verdade. Essa aqui é a verdade. Tá? E o grande quê da questão que nós devemos entender é que, além de guardar a palavra, nós temos que viver a palavra. Não adianta só guardar, nós temos que viver a palavra. E a palavra foi dada a Deus por Moisés no êxodo, na saída do Egito, ali no deserto, foi entregue a Deus nas pedras, nas tábuas feitas de pedra. E na vinda do Senhor Jesus, o que Ele quer que nós tenhamos a sua palavra entronizada no nosso coração. A intenção é guardar a palavra no coração. Mas não somente guardar para que ela venha criar morfo, mas que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Viver a palavra verdadeiramente. É isso que diz Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Né? Prudência, amados, é ouvir e colocar em prática, para que nada de mal aconteça, para que a aflição não chegue. Porque nós estamos sendo instruídos por Deus para que tudo vá bem. Josué 1:8 vai falar, não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aqui, mais uma vez, a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Não cesse, não deixe de falar a palavra do livro dessa lei, da palavra de Deus, de meditar nela dia e noite. O que acontece, amados, é que a palavra de Deus, na realidade de hoje, é difícil de nós tirar um tempo para estar ali meditando, ao menos uma vez por dia, que dirá dia e noite, em vários momentos. Que dirá isso? Complicado. Acontece que muitos de nós, hoje, nós somos parecidos com um jovem rico. Lembra do jovem rico de Mateus 19, a partir do versículo 16?
Ele chegou com Jesus e disse: Senhor, bom mestre, o que é que eu faço para ser salvo? Ó, conheça a lei, né? Você conhece, eu conheço isso desde cedo, conheço a palavra desde cedo, conheço a lei desde cedo. Mas o Senhor, sondando o seu coração, né? Sondando o seu coração, viu que ele tinha apego ao dinheiro, tinha apego às riquezas, e aquilo era um atrapalho na sua vida, porque ele não conseguia viver as coisas de Deus porque estava preso nas suas riquezas. Amados, acontece se nós não tomarmos cuidado em ouvir e praticar a palavra, o nosso conhecimento da palavra de Deus vai ser tão superficial ao ponto de nós não conseguirmos enxergar o mal que está presente na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, ela vem para dizer quem nós somos, como nós estamos e como nós devemos estar através de quem? Através de Jesus Cristo, que é a solução para os nossos problemas, para todas as nossas aflições de nossas vidas. Entendeu? E se nós não atentarmos para a palavra, nós não vamos saber exatamente como nós estamos, o que nós estamos vivendo. Nós, com o nosso conhecimento superficial ou conhecimento nenhum, como é que nós vamos conseguir enxergar o mal na nossa vida? Nós não vamos. E o que é que nós podemos fazer para evitar esse mal? Ler a Bíblia. Procure um tempo para ler a Bíblia. Leia a Bíblia não somente na igreja, quando você vem para participar aqui, a cultuar o Senhor, quando o pastor destaca um texto aqui que você tem que ler, acompanhado pela leitura do pastor, e você só acompanha na sua Bíblia. Não, leia em casa a Bíblia. Você tem que viver a sua vida cristã, o seu papel cristão, é fora da igreja, não é aqui dentro da igreja, não. Aqui dentro, viver o seu cristianismo, viver a sua vida cristã aqui dentro da igreja é muito fácil. Abraçar o irmão, graça e paz, meu irmão, e tudo mais, pegar na mão dele, abraçar, orar por ele e se condoer daquilo que ele está falando ali, é muito fácil. Nós temos que viver a vida cristã lá fora, dentro de casa, nas ruas, no nosso trabalho, botando em prática a palavra do Senhor, aquela que está cheia no nosso coração, quando assim nós alimentamos a nossa vida, lendo a palavra do Senhor em casa. Mas como eu falei, tudo contribui contra, para que nós não possamos nos alimentar. Surgem questões, problemas de casa, problemas de muito trabalho e outras questões, nós não conseguimos nos alimentar da palavra, essa é a verdade. Nós não temos tempo para ler a palavra do Senhor. Se nós não temos tempo para ler a Bíblia em casa, que dirá para vir numa escola bíblica dominical? São muitas desculpas. Trabalhei a semana toda, eu não consigo acordar, eu não consigo, não tenho ânimo, domingo de manhã eu tenho para tirar para as outras coisas, eu vou lavar roupa, eu vou fazer isso aqui. Domingo é consagrado ao Senhor. Muitas das pessoas que não conseguem ler a Bíblia em casa, essas pessoas não têm ânimo, não têm vontade, não têm iniciativa nenhuma de vir numa escola bíblica dominical, que é quando nós aprendemos a palavra do Senhor. E nós temos que estar instruídos de toda maneira, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor nos dá para ouvirmos a palavra, aprendermos a viver, para que nós possamos nos transformar, para que antes de qualquer ato e ação, nós possamos meditar e nos colocar no lugar de Jesus para saber o que é que Ele faria no nosso lugar, para que nós possamos falar palavras doces, ponderadas, palavras temperadas com sal, palavras que venham a produzir um fruto bom na nossa vida e na vida dos outros, atos que vão glorificar ao Senhor e trazer alegria para nós. Então nós devemos evitar os sofrimentos e as aflições, ouvindo a palavra do Senhor, entronizando a palavra do Senhor no nosso coração, fazendo uso dela. Nós temos que fazer de tudo para que nós possamos nos alegrar e estar fortalecidos e cheios da palavra do Senhor. O que mais nós podemos fazer para ouvir e obedecer? Ter cuidado para não se corromper. Muito cuidado para não se corromper.
quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que ter o cuidado de seguir os seus ensinamentos. Será se quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós seguimos fielmente aquilo que nós somos orientados na palavra? Até que ponto a palavra ela tem eficácia na nossa vida para que assim possa evitar um erro? Quanto tempo nós passamos sem pecar ao meditar naquela palavra que nós recebemos? Quanto tempo nós passamos, né? A gente vem na igreja, por exemplo, no domingo à noite, a gente ouve uma palavra de orientação, a gente ouve uma palavra que vai trazer um acréscimo na nossa vida, uma transformação na nossa vida. Quanto tempo aquela palavra ela permanece ali, ecoando no nosso coração, para que assim possa evitar que a gente venha cometer atos de pecado na nossa vida? Quanto tempo? Temos que meditar acerca disso. Porque, amados, meditando nessa palavra de Deus em Êxodo, Deus chama Moisés para que suba ao monte, para que ali ele possa passar a sua palavra, os seus ensinamentos. E antes que Moisés suba ao monte, ele vai lá, instrui o seu povo, ele lê o livro da lei para o seu povo ali, daquilo que Deus já havia ensinado antes. Ele vai lá, instrui o seu povo, e o que acontece é que o povo se corrompe nos 40 dias e 40 noites que Moisés passa no monte. Se você lê essa palavra, lê o livro de Êxodo, você vai entender isso aí. Conforme aqui, Êxodo 24, versículo 3, Moisés instruindo o povo. Quando diz assim, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. E Moisés lê o livro da aliança, né? Passa para eles orientação, conforme Êxodo 24, versículo 7. E diz assim, em seguida, Moisés leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor nos ordenou. E Moisés vai, sobe ao monte, passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, ali falando com Deus, conforme Êxodo 24, 18. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Olha só o que diz Êxodo 32, versículo 1. Né? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E o povo se entrega aos prazeres carnais, conforme Êxodo 32, versículo 6, conforme diz a palavra. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão. E o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar à farra. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus, vendo que o seu povo havia se corrompido, disse para Moisés: esse povo tem um coração obstinado, conforme Êxodo 32, do versículo 7 a 9. Então, o povo, por conta da sua corrupção, por conta de ser infiel, por conta de ter um coração obstinado, por conta de não corresponder àquilo que eles próprios falaram, que iam seguir as ordenanças de Deus, por conta disso eles trouxeram sofrimento para eles, conforme diz Êxodo 32, do 34 ao 35. Conforme diz a palavra aqui: vá agora e guie o povo ao lugar que eu lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse um bezerro. O povo trouxe sofrimento para si, porque se corromperam, ouviram a palavra, estavam orientados ali, mas se corromperam. Em suma,
o povo trouxe para si sofrimento e aflições, porque não obedeceu ao Senhor conforme a palavra de Moisés, profeta de Deus, que falava com o povo aquilo que Deus falava com Moisés. Ouviram as instruções da palavra, mas não obedeceram, ou seja, agiram como se não tivessem ouvido as instruções da palavra. Observe que o povo mal esperou os 40 dias, a ausência de Moisés, e logo se corrompeu. E aqui eu quero pensar com você, quando nós ouvimos ou lemos a palavra do Senhor, pela instrução que Ele nos passa, através da leitura, então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos conseguido evitar erros e pecados na nossa vida? Quantos de nós, ao ouvir a palavra do Senhor na igreja, saímos daqui e o alerta que Deus nos dá, nós evitamos para sempre na nossa vida de cometer aqueles atos? Quantos de nós ouvimos aqui na igreja do Senhor dizendo assim, não minta? E nós tiramos definitivamente da nossa vida a mentira. Quantos? Nós temos que meditar acerca disso. Nós temos que meditar acerca disso. Quanto tempo nós conseguimos manter a palavra viva, acesa no nosso coração? Quanto tempo nós conseguimos manter a palavra viva e acesa no nosso coração? Amados, pelo que eu tenho visto, a palavra que é pregada muitas das vezes no domingo, na terça, nas melhores das possibilidades, o povo já não lembra mais da palavra. Que dirá na segunda? Eu acho que nem na segunda não lembra mais. O povo ouve a palavra no domingo aqui, quando é no dia seguinte já não lembra mais do que foi pregado, qual foi o texto que foi pregado, quais foram os pontos que foram tratados, aquilo que Deus falou. Não tem como. Por que isso acontece? Porque nós não temos o interesse no tema que é pregado muitas das vezes. Se Deus fala algo, nós não estamos interessados se não vem falar aos nossos corações. Nós não damos crédito à palavra de Deus quando nós sabemos que não é o pastor que vem pregar. Ou então, qual é o pastor que vai pregar? Não é o pastor, é o irmão. Nós já diminuímos, nós já tiramos os créditos da palavra porque é fulano de tal que vai pregar. É fulano, é ciclano. Entendeu? Quando nós não ouvimos a palavra porque estamos preocupados demais, nossa cabeça está cheia de preocupações e isso é um impedimento para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente chega aqui na igreja com a cabeça cheia de preocupação, problema do trabalho, problema em casa, problema com o cônjuge, problema com os filhos, vários problemas, problema financeiro, isso é um bloqueio que não deixa a gente se concentrar na palavra do Senhor. Quando nós estamos de cabeça quente, coração aflito por causa de algo, isso também é um bloqueio que nos impede de nos meditar na palavra do Senhor. Quando nós estamos distraídos nas redes sociais, é um perigo quando nós chegamos na igreja com o celular ligado, conectados na internet, nós não nos contemos quando chega uma mensagem no nosso celular, quando o celular vibra, ou até mesmo dá o sinal, a gente nem sequer se preocupa de desligar o sinal sonoro do celular, chega um sinal do celular e nós atentamos ali para as mensagens que são passadas para nós nas redes sociais durante o culto, e nós nem sequer atentamos para a palavra, ou desligamos o celular para ouvir a palavra, não, estamos ali conectados nas redes sociais. Nós nos preocupamos em saber o que está acontecendo no mundo. A gente chega na igreja e se conecta no celular para saber o que está acontecendo no mundo. Eu vou ler as mensagens jornalísticas dentro da igreja. Não pode. Mas isso tem acontecido muito no nosso meio. Não pode de maneira nenhuma. Quando nós estamos preocupados também com os nossos filhos, chega aqui, os nossos filhos correm para um lado, vai para o outro, isso aqui, e a nossa atenção, ao invés de ser na palavra do Senhor, a gente está preocupado com os nossos filhos dentro da igreja. Nós estamos vivendo também, muitas das vezes, uma vida de Marta e não de Maria. Quando era para estar nos pés do Senhor, nós estamos atarefados com muitas coisas, e nem sequer tempo para estar na igreja do Senhor nós temos.
quando a gente se contenta de vir para a igreja para conversar com o irmão. E a conversa é mais interessante do que a palavra que está sendo pregada. Quando nós vamos para a igreja e também estamos atentos ao comportamento ou então à roupa que o irmão está usando. Aí, meu irmão, não tem como a gente estar conectado na palavra de Deus. É complicado. Amados, seja qual for o tema da palavra de Deus que está sendo pregada, nós temos que estar atentos para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Nós não devemos nos preocupar quem vai pregar, mas assim aquilo que está sendo pregado, porque Deus usa qualquer um. Deus usou uma mula, usa qualquer um. Viu? Nem que seja numa palavra só, Deus vai falar aos nossos corações com certeza, quando nós estamos atentos e sedentos à palavra do Senhor. Deixe que as preocupações fiquem do lado de fora. A Bíblia diz para todo tempo, tem tempo para todas as coisas. Tá? As nossas preocupações com trabalhos devem ficar no trabalho, as nossas preocupações de casa devem ficar em casa para não atrapalhar no trabalho, muito menos na igreja do Senhor. Mas quando a gente passar da porta da igreja para cá para dentro, da porta do templo para cá para dentro, a gente deve se desfazer de todos os nossos problemas, deixar lá fora para que a gente esteja com a mente aberta para receber a palavra do Senhor. Né? Nós devemos ouvir atentamente, porque a palavra de Deus é um bálsamo que vai trazer um alívio para nossas vidas. Nós devemos atentar também, se nós não conseguimos nos desvencilhar, nós somos ansiosos demais ao receber as mensagens no nosso celular, desligue o celular, ou então coloque em modo avião, se é que você acessa a sua Bíblia através do celular, coloque em modo avião para que você não seja incomodado, para que você não venha se distrair com a palavra do Senhor, né? Se distrair nas redes sociais. Busque ouvir a palavra do Senhor, busque entender aquilo que Deus está falando no teu coração, e assim, com certeza, você vai estar livre de muitas aflições, de muitos problemas. Terceiro e último aqui desse primeiro ponto ainda, o que nós podemos fazer ainda para ouvir e obedecer a palavra do Senhor? É quando nós evitamos de ouvir a palavra e agora nós temos que ser tratados de maneira curativa. Né? É um tratamento após a desobediência. Temos que evitar isso aí, certo? Então, eu queria que você entendesse que quando nós não damos ouvido à palavra do Senhor, quando nós não obedecemos à palavra do Senhor, nós não vivemos a sua palavra e não praticamos, nós sofremos dolorosas consequências em decorrência dessa desobediência. O Senhor, então, se nós não obedecemos, e aí olhemos para nós as consequências, o Senhor nos oferece a cura, né, para que nós possamos sanar os sofrimentos, as aflições que nós buscamos por conta das nossas desobediências. Aí a coisa complica, amados. Tá? A coisa complica porque quando nós não obedecemos por amor, aí nós temos que ser tratados pela dor. É como uma pessoa que está sendo instruída, né? Rapaz, se alimenta de maneira correta, tenha uma alimentação sadia, vá fazer exercícios, né? A minha mulher constantemente está falando para mim, rapaz, o melhor investimento que você pode fazer é na sua saúde, né? Praticar academia e tal. E eu confesso que desde o ano passado, por conta da pandemia, eu não tenho feito exercício. Olha só que desculpa mais esfarrapada, né? Então, a gente ouve orientações acerca da saúde, a gente não atenta e vai comendo e vai fazendo de qualquer jeito e tem uma vida sedentária e faz isso, faz aquilo outro. Lá na frente, quando vem a conta, aí nós temos que passar por um processo cirúrgico, nós temos que cortar, não pode mais comer açúcar, aí o negócio fica complicado. Aí o negócio fica dolorido, o negócio fica ruim. Por quê? Porque agora nós temos que curar aquilo que nós não obedecemos. É complicado. Amado, eu lembro do tempo que eu era molecote ainda, acho que eu era do tamanho do João Pedro, tinha uns 3 anos, 4 anos por aí.
E meus pais me prepararam, meu pai e minha mãe me prepararam e me deram banho de tarde, colocaram uma roupa em mim, tal, e me calçaram os pés aqui, me colocaram lá na frente de casa, lá para eu ficar comportadinho lá, tal, e apreciar ali a tarde ali. E os meus pais foram lá para dentro, eu estava sozinho ali fora ali, eu tirei os sapatos e comecei a correr pela rua. De repente, eu corri atrás de uma bola que caiu no mato lá, e eu fui pegar aquela bola e lá pisei numa lata de sardinha aberta lá, cortei o meu dedão por baixo lá, que quase ao ponto de decepar meu dedão. Lá vem eu chorando, por conta daquele golpe que eu peguei lá. Lá meu pai me pegou pelo braço, me levou, me sentou na mesa da cozinha lá. E o meu pai é uma pessoa que ele atenta muito para a questão das coisas naturais, para cuidar da nossa saúde, né? E meu pai, muito delicado, pegou uma lata de verniz, já misturada com aquele ácido lá que dilui um pouco o verniz, melou um pedaço de algodão e tacou-lhe naquele ferimento lá. Eu dei um berro danado, né? Mas aquele negócio grudou ali no meu pé ali, quando saiu eu já estava curado ali. Mas o grito e a dor foi muito grande. Imagine você derramar álcool, limão, então, num ferimento ali que está ali vivo ali. É complicado. Foi mais ou menos isso aí. Uma dor tremenda que eu senti e tudo mais. Mas o que eu queria que você entendesse é que curar, amados, dói muito. Curar dói muito. E nós podemos evitar isso aí quando nós obedecemos a palavra do Senhor, né? Dói muito amar o inimigo quando nós poderíamos evitar amando na forma de amigo. Dói muito querer ter algo e não poder, quando nós não obedecemos às palavras dos nossos pais, às orientações para que a gente seja algo, vá estudar, fazer algo certo, tal, tudo mais, tal, e nós não atentamos, não queremos ouvir os conselhos, e agora a gente quer as coisas, não pode, né? Porque a gente não ouve, não ouviu, não obedeceu. Dói muito, amados, chorar quando nós perdemos os nossos entes queridos, quando nós perdemos a família que nós temos, quando nós perdemos os filhos, nós perdemos o cônjuge, o casamento é perdido, o emprego é perdido, os bens são perdidos, dinheiro são perdidos quando a gente não ouve conselhos. E depois a gente fica chorando porque perdeu, porque resolveu viver de qualquer jeito, uma vida doida, dissoluta, né? Nós choramos, dói muito quando a gente chora sobre o leite derramado, quando a gente perde que a gente vai dar valor, não é verdade? Dói muito, amado, para alguns pedir perdão. Se dói pedir perdão, então viva de maneira correta para evitar que os seus atos venham culminar em atitudes que você tem que pedir perdão. Ouça a palavra de Deus, obedeça, para que assim o Senhor possa livrar você de todas as aflições no nome de Jesus. Como mais o Senhor pode nos livrar das aflições? Quando o Senhor exerce o seu poder em nossa vida. Esse é o segundo ponto, tá? Quando o Senhor exerce o seu poder em nossa vida. No livro de Êxodo, a parte que eu mais gosto também, que fala muito ao meu coração, é quando o Senhor exerce o seu poder contra o inimigo, Faraó, em favor da libertação do seu povo. Versículo 6, mais uma vez eu quero ler, diz assim: Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Amados, Deus envia Moisés para libertar o seu povo, mas Faraó não aceita e não permite deixar ir embora o povo de Deus. O Senhor então envia 10 pragas ali sobre o Egito para afligir o Egito, assim, para que Faraó vai lá, liberte então o seu povo. E só depois de sofrer a 10ª praga, Faraó aceita libertar o povo de Deus. Eu gosto muito do versículo 3, que diz, quando Deus fala das suas revelações que ele teve para Abraão, Isaque e Jacó, né? E fala agora ali naquele momento para o seu povo através de Moisés, dizendo assim, no versículo 3 do capítulo 6, eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó
como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não me revelei a eles. Amados, quantas vezes Deus apareceu para esses patriarcas, falando o que ele iria fazer, prometendo que ele daria a terra por herança, e falando muitas coisas, eu farei de vocês uma grande nação e tudo mais. Deus se revelou para eles, mas ali naquele momento para Moisés, o Senhor iria se revelar para eles como o Senhor, o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, o Senhor ia mostrar o seu senhorio, né? O eu sou na vida daquele povo, ia exercer o seu poder para libertar, para tirar eles daquela aflição. O povo sabia, né, que Deus havia aparecido para os seus antepassados, para os pais, Abraão, Isaac e Jacó, e agora iria exercer o seu poder na vida deles, tirando eles daquela situação. E eu queria que você atentasse para duas coisas, tá? Nessa ação de Faraó contra o povo de Deus e naquilo que Deus estava fazendo para libertar o seu povo, eu queria que você atentasse para as duas coisas, tá? Um é o poder do inimigo e o outro o poder de Deus, tá? E eu quero dizer para você, nós não podemos subestimar o poder do inimigo. A Bíblia nos diz que nós devemos estar atentos e tomar cuidado com o inimigo. É o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, né? Rugindo e procurando a quem possa devorar. Amados, o que eu tenho visto nos nossos dias de hoje, a realidade da qual nós vivemos, nós temos vacilado demais acerca dos cuidados com a nossa vida espiritual. Nós não temos tido o cuidado necessário com a nossa vida espiritual, porque quando nós baixamos a guarda, quando nós relaxamos no nosso cuidado, o inimigo vem e nos ataca. E ele é bem sucedido nisso quando nós estamos totalmente despreparados. Ou seja, quando nós não lemos, quando nós não oramos, quando o nosso coração não está voltado para Deus, quando nós estamos mais nas práticas das coisas do mundo do que nas coisas de Deus, a coisa é complicada. A coisa é complicada. Então, quando nós estamos relaxados, nós abrimos brechas, permitindo que o inimigo invada a nossa vida e venha bagunçar com tudo aquilo que é nosso. Tirar o nosso sossego, a nossa paz, o nosso sono, a nossa felicidade. Nós não podemos esquecer que o inimigo é astuto e ele arma as suas armadilhas para que nós possamos cair, sendo atraídos por aquilo que nós mesmos somos fracos, naquilo que nós mesmos somos fracos. Eu gosto muito do texto de Provérbios, capítulo 7, versículo 22 e 23, que nos dá esse entendimento ao pé da letra. Diz assim, imediatamente, Provérbios 7, 22 e 23, imediatamente aquele jovem seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha atravesse o seu fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Nós agimos assim quando somos atraídos pelas nossas tentações, as arapucas da vida que o inimigo arma na nossa vida. Em várias situações, nós sabemos aonde é que nós somos fracos, nós sabemos aquilo que nos atrai, nós sabemos aquilo que mexe com o nosso coração. Nós sabemos o que é. O Senhor também sabe. E o inimigo também sabe, né? Davi, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele adulterou. E por conta do adultério, também ele cometeu um homicídio por ter cedido à tentação ao ver Batseba, uma mulher formosa, tomando banho. Ele olhou e veio aquela tentação no seu coração de poder possuir aquela mulher. E ao menos ele nem sequer atentou para aquilo que Deus diz na sua palavra. Nós não devemos cobiçar a mulher do próximo. Mas não, ele deu vazão, né, para concretizar aquele pecado através daquela tentação. Assim Davi,
assim como Davi, eu e você, nós somos iguais a eles. Nós corremos o mesmo risco, talvez não no adultério, mas em outros pecados por aí, da mesma forma. Tá? Nós temos que atentar para evitar de cair na mão do inimigo, porque uma vez que nós caímos lá, facilmente nós seremos aprisionados. Tá? Exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia não pode ter acesso a um celular, não pode ter acesso a um computador, não pode ter acesso a um outro dispositivo, e a primeira atitude dele já é logo visitar as páginas pornográficas. Ou seja, ele é escravo do seu pecado, ele é escravo da pornografia. E a escravidão ao pecado traz sérias consequências que resultam em sofrimento e aflições. Segundo, nós não podemos esquecer que o Senhor, Ele é o poderoso que nos liberta. Quando o povo começou a sofrer pela opressão do inimigo no Egito, lá, nada eles puderam fazer para se libertar. Nada eles puderam fazer. Foi necessário que Deus entrasse com o seu poder para trazer a libertação para o seu povo. Muitos de nós sofremos por conta das situações que nós somos afligidos a todo momento na nossa vida, e até mesmo por conta do pecado que nós cometemos porque não obedecemos à palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, amados, busque ao Senhor. Busque nele a sua libertação, para que você não venha a sofrer. Clame ao Senhor, apresente o teu viver, apresente o teu sofrimento, apresente a sua vida. Seja sincero com o Senhor, porque Ele te conhece. Peça para que Deus te fortaleça e te liberte do mal. A palavra de Deus fala em Salmos 34:19, o justo passa por muitas aflições, muitas adversidades, mas o Senhor o livra de tudo. É para Ele que nós devemos nos voltar, para que nós possamos evitar o mal, as aflições na nossa vida. Por último, e não menos importante, tá? Como é que o Senhor nos livra das aflições? Quando nós buscamos viver os seus propósitos. O propósito do Senhor era livrar o seu povo da escravidão e da opressão do inimigo que resultava em sofrimento e aflições. O propósito do Senhor era também tirar o seu povo dali daquela terra de escravidão para uma terra que mana leite e mel, para uma terra prometida, algo grandioso que ele estava prometendo para o seu povo, para trazer a felicidade e tirar o povo do sofrimento. Quando o povo foi liberto do Egito, Deus exerceu o seu poder e o seu cuidado para que nada lhes faltasse no caminho pelo deserto. Deus proveu água, Deus proveu pão, Deus proveu carne, Deus livrou o seu povo das mãos dos inimigos, qual que ele enfrentou e encontrou pelo caminhar no deserto. Deus os protegeu do calor e do frio no deserto através da nuvem de fumaça, né? Da coluna de nuvem, né? E também da coluna de fogo, sem contar também os muitos outros milagres que Deus operou para que o seu povo não sofresse. Acontece, amados, que a caminhada pelo deserto do Egito até a terra prometida seria uma caminhada de 30 a 40 dias no máximo. Mas essa caminhada, ela durou 40 anos. Por quê? Por que essa caminhada durou 40 anos? Por causa da dureza do coração daquele povo obstinado. Por várias vezes o povo falou que preferia continuar no Egito a ter que sofrer naquele deserto. A palavra de Deus fala em Êxodo 14:11, o povo reclamando pela falta de fé que tinha no Deus Todo-Poderoso. Quando disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para que morramos no deserto, morremos aqui no deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? O povo lamentando pela comida, conforme Êxodo
16:3. Disseram eles, né? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome essa multidão. Pela falta de água também eles murmuraram, conforme diz Êxodo 17:3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e os nossos rebanhos? O povo estava constantemente reclamando acerca daquilo que estavam passando, estava olhando para a vida passada, estava ali com o coração ainda no Egito e não nos propósitos de Deus. Amados, se nós formos meditar nesta palavra, aquilo que aquele povo passou pelo deserto, é exatamente a vida que muitos hoje estão sofrendo. Tá? Muitos hoje estão sofrendo. E Deus não quer que a gente venha sofrer. Deus falou para o seu povo que não queria que eles sofressem, mas que eles fizessem as coisas certas. Olha só o que diz Êxodo 15:26. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, né, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Essa foi a palavra que Deus trouxe para o seu povo. E essa é a palavra que nós devemos ouvir. Deus quer que nós sigamos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a sua palavra, para que nós possamos ter alegria no nosso coração, para que nós não venhamos a sofrer. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por mim e por você, para que na morte dEle nós tenhamos vida, para que na morte dEle nós trouxéssemos a salvação, a reconciliação com Deus, para que Ele nos trouxesse a salvação e assim nós tivéssemos direito de estar na terra prometida, na nova Jerusalém, naquilo que Ele tem preparado para mim e para você. O Senhor não quer que a gente fique escravo, sofrendo na escravidão do pecado. O Senhor que não quer que a gente venha dando cabeçadas na vida, fazendo algo de errado porque a gente não segue as orientações. Não. O Senhor Jesus, Ele foi enviado ao mundo para que eu e você não sofrêssemos, para que eu e você se livrasse de todas as aflições, no cuidado dEle, nós tivéssemos uma vida boa. Eu quero perguntar para você como é que está a sua vida, o que é que você está sofrendo, por que você está sofrendo, quanto tempo você está sofrendo, será que nós temos ouvido a palavra do Senhor, será que nós temos dado crédito à palavra do Senhor, será que nós temos colocado em prática os 40 anos que o povo passou no Egito, no deserto, ao invés de ser 30 dias, 40 dias, foi porque o povo estava com o coração endurecido, não queriam ouvir o que Deus falava, não queriam viver os propósitos de Deus. Às vezes nós não queremos viver os propósitos de Deus, nós ouvimos a palavra dele, mas entra por um ouvido, sai por outro, não chega ao nosso coração, não permanece em nós a palavra, e assim nós vamos vivendo dia após dia com sofrimentos e aflições, porque nós não temos ouvido, nem sequer obedecido a palavra do Senhor. O Senhor Jesus veio para nós, para mudar a nossa realidade. Eu creio que hoje, se você der ouvido à palavra do Senhor, se você abrir o seu coração para o Senhor, se você falar que Ele é o seu Deus, que Ele é o teu Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza que Ele vai tirar de você o seu sofrimento, a sua aflição, mudando a tua realidade, mudando a tua vida, te tirando da escravidão, do pecado, para algo muito bom, transformado, uma outra vida, uma nova realidade, conduzida pela mão de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Entroniza no teu coração a palavra, vive a palavra, para que você possa se livrar de todas as aflições.
Eu quero orar pela sua vida nesse momento, tá? E se assim você entender, abre o teu coração para o Senhor, entrega a tua vida para o Senhor, tá? Se você quiser deixar comigo depois, conversar comigo,